Olá, tudo bem? Obrigada por ter entrado no meu site e ter chegado até aqui a página de perfil comportamental. É muito importante para mim saber que eu posso ajudar alguém. Bom, em agradecimento a isso, decidi fazer esse vídeo para sanar as principais dúvidas sobre esse tipo de serviço, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as principais dúvidas que as pessoas têm, mas se no final do vídeo você tiver ainda alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem aqui em algum lugar dessa tela ou no próprio site tem um campinho para você mandar a sua dúvida para mim, que eu mesma te respondo. A primeira pergunta que as pessoas têm é: Bruna, o que é essa análise comportamental? De onde que ela surgiu? Então eu vou te explicar isso agora. Mais especificamente, essa ferramenta que eu utilizo, o DISC, ela já tem muitos anos. Ela começou lá em mais ou menos 1928 com William Marston, um psicólogo da época, que decidiu estudar as emoções normais das pessoas. Por quê? Naquela época as pessoas estavam estudando demais, começando os estudos sobre esquizofrenia, depressão, todas essas doenças relacionadas a sentimentos, ao cérebro, enfim, essas questões mais sentimentais e comportamentais. Então ele decidiu estudar as emoções das pessoas normais, que inclusive tem um livro sobre isso, se você quiser saber um pouco mais, para que as pessoas pudessem prevenir esse tipo de doença, esses tipos de comportamentos que são tão nocivos para o nosso dia a dia. E o que ele percebeu? Que as pessoas têm 4 comportamentos base. Quais são eles? Ele denominou esses comportamentos como dominantes, influentes, estáveis e cautelosos. Ele fala o seguinte, que todos nós temos esses 4 comportamentos e não existe comportamento bom ou comportamento ruim. Todos eles são ótimos, a partir do momento que a gente consegue dosar esses comportamentos. É aquele velho ditado, não dá para ser 8 e nem 80, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que entender que o equilíbrio, ele é importante, tá? Então, ele trouxe esses 4 comportamentos. Algumas pessoas é mais dominante, algumas pessoas são mais influentes, algumas pessoas são mais cautelosas e outras pessoas são mais estáveis. E cada um desses comportamentos tem as suas características, tem os seus pontos bons, mas a gente tem que dosar todos eles. Então, com esse relatório você consegue identificar quais são esses comportamentos e trabalhar isso no seu dia a dia. A segunda pergunta que as pessoas me fazem bastante sobre isso é: Bruna, por que eu preciso fazer uma análise comportamental? Eu não tenho problema psicológico, enfim, tem uma série aí de objeções. Então eu vou te explicar o motivo principal pelo qual eu acredito que é importante você passar por um processo desse. Primeiro, a gente só consegue transformar e melhorar aquilo que a gente tem conhecimento, daquilo que a gente tem clareza. A gente não consegue transformar e melhorar alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, a gente tem que ter clareza de quais são os nossos padrões, o que a gente tem de melhor, o que a gente poderia melhorar para a gente conseguir transformar. Então, quando você passa por um processo de desenvolvimento pessoal e ele se inicia com o autoconhecimento, é o pontapé inicial, é o primeiro degrau do desenvolvimento, você consegue ter clareza do que você precisa transformar. Ah, Bruna, mas eu vou transformar na minha vida pessoal ou na minha vida profissional? Independente. Quando você se conhece, quando você se transforma, quando você se melhora, isso reflete em todos os campos da sua vida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu colégio, na sua faculdade ou na sua vida social. Isso melhora a sua vida em todos os sentidos, tá? Então é muito importante você parar e olhar para si. A gente aprende tanta coisa durante a vida, mas poucas são as pessoas que olham para dentro e realmente conseguem transformar de verdade a sua vida. Outra pergunta muito comum também é: quais são os benefícios de fazer uma análise comportamental? E como eu disse anteriormente, né, quando eu falei do que eu preciso, os benefícios, eles são diversos, mas eles são bem individuais. Então, cada pessoa vai ter o seu benefício específico. Eu vou trazer aqui alguns mais comuns, tá? Mas é muito individual, tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas têm dificuldade de delegar e o relatório te ajuda nisso. Algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, são muito tímidas, outras são muito extrovertidas, então tem que dar uma segurada nisso. Outras pessoas têm problema de trabalhar em equipe
outras de adaptação, não conseguem, são resistentes a mudanças. Então, o relatório ele te dá todas essas percepções e como mudá-las e como transformá-las e como melhorá-las, tá? Então, mas lembrando que é muito individual, cada pessoa vai trazer uma necessidade diferente. Eu falei aqui apenas algumas, tá bom? Um dos maiores benefícios que eu acredito que esse relatório vai te trazer, tá? E eu já vi isso com muitos clientes, com muitas pessoas, é o seguinte: a capacidade que você vai ter de identificar os outros perfis à sua volta. Por quê? A partir do momento que você consegue identificar qual que é o seu perfil e conhece quais os perfis existentes, você aprende a se comunicar melhor. Você consegue dar feedbacks muito melhor, você consegue gerenciar as pessoas e a si mesmo muito melhor. Então, eu falo que é um bônus, você consegue identificar as outras pessoas, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado com isso para não sair taxando ninguém, porque existem questões de experiências de vida, de cultura mesmo, mas é muito bacana porque com certeza você vai estar um passo à frente em tudo que você vai fazer. E antes de finalizar, eu quero agradecer você por ter me ouvido até aqui e quero te fazer um convite. Acesse lá as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @lumeoficial. Segue a gente lá que tem bastante conteúdo. Um grande beijo, muito obrigada. Eu espero te encontrar numa sessão dessa.